Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA Entrevista, hoje falando sobre o setor de relações com investidores. Bom, antes de eu chamar o nosso entrevistado, eu quero te convidar para fazer parte aqui do canal, se você ainda não for inscrito. Não esqueça também de já deixar o seu like e de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, para você receber todas as informações sobre os conteúdos que colocamos aqui. Você que já acompanha, o nosso programa deve estar estranhando aqui o nosso cenário. Normalmente a gente faz dos estúdios, mas por conta da pandemia, da necessidade do isolamento social, nós estamos gravando aqui da minha casa. Então você não precisa ficar preocupado, porque o local não vai impedir que o nosso programa continue levando até você informações que são muito importantes para a sua formação, para a sua capacitação profissional e também quanto pessoa, não é isso? Vamos chamar o nosso convidado. Eu quero trazer o administrador Bruno Salem Brasil, ele que é diretor-presidente do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Tudo bem, Bruno? Maria Rita, um prazer falar com vocês e com colegas administradores. Também tem um relacionamento longo aí com o Conselho, meu registro está ativo. Importante a gente falar um pouquinho da profissão de relações com investidores, como ela é importante para o mercado de capitais brasileiro e para o desenvolvimento do país, Maria Rita. Pois é, Bruno, esse mercado, que vem crescendo bastante. Para a gente começar esse programa, eu acho que seria interessante você falar para a gente, o que é que engloba esse setor de relações com investidores. Acho que a primeira constatação é que não existe uma faculdade, não existe uma área de conhecimento de relações com investidores. Ela é uma junção de diversas disciplinas, diversos conhecimentos, Relações com investidores. Então, começa com relações, é uma profissão de cunho de comunicação, então a gente junta habilidades e ferramental de comunicação, mas para falar com investidores, o que torna essa comunicação um pouco mais financeira. Então, a profissão de relações com investidores, ela está muito atrelada ao mercado de capitais, Usualmente ela é vista dentro de companhias, no sentido de levar a comunicação do que está acontecendo da companhia para fora, para prestar contas para a sociedade, para o investidor, para os órgãos, todos os acessórios aí. A gente tem os reguladores, a gente tem os mercados organizados, balcão, bolsa, enfim, a gente vai abordar um pouco nessa apresentação, como também trazer de volta percepções. Então, ela exerce um pouco o que a gente fala de comunicação, que é uma via de mão dupla. Eu levo informações para o mercado, eu esclareço a situação da companhia, tem a ver com o mercado de capitais, porque usualmente a gente vai ver essa cadeira em companhias de capital aberto, ou seja, que tem títulos no mercado, sejam dívidas, seja ações. Então, acho que as principais áreas de conhecimento envolvidas aqui são comunicação, financeiro, um pouquinho de jurídico. E quando falamos, Bruno, de investidor brasileiro, estamos falando de quem? Quem é esse investidor brasileiro? Qual é o perfil do investidor brasileiro? Perfeito, é uma gama enorme, O público com o RI se relaciona, então, estando ele sentado numa empresa, quem que é o principal interlocutor dele, A gente convenciona chamar de mercado, mas esse mercado ele é composto de muitas peças, Eu vou estar falando com órgãos reguladores, então eu preciso prestar contas para a CVM, eu preciso disponibilizar informações de acordo com o necessário para a B3. Eu vou falar com investidores pessoas físicas, que tem crescido muito. No momento que a gente fala, a gente tem hoje no país, meados de 2021, algo como 3,5 milhões de poupadores diretos em bolsa. Eu falo com gestores de fundos, a gente costuma chamar de buy-side, São aqueles que, quando você vai investir via fundo, você dá o dinheiro para alguém tomar a decisão de investimento por você. Esse cara tem que encontrar boas oportunidades, então ele fala com as companhias. Eu falo com analistas, São aqueles que escrevem relatório, manifestam opiniões, eles não são necessariamente compradores, No nosso jargão é o sell side. Eu falo com fundos de pensão, eu falo com agências de rating, Tem uma gama enorme que a gente vai chamar de mercado, Maria Rita. A gente tem
tem visto também que muitas pessoas, né, não só os CNPJs, mas também muitos CPFs estão entrando nesse mercado de investimentos. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse novo cenário, né, que o Brasil vem vivendo em relação à entrada de mais pessoas avulsas, né? Será que a gente pode falar assim, nesse mercado de investimento, e que tipo de cuidados, né, que as pessoas precisam ter nesse momento de escolher em que empresa ou em qual ação vai investir? Esse é um fenômeno relativamente novo, né? A gente vai discutir, acho que um pouco da profissão, e assim, você e os ouvintes vão perceber que ela tem se mutado, tem se moldado de acordo com o mercado, né? De acordo com a necessidade das companhias, mas também muito em relação à pessoa que a gente está falando, né? A gente precisa levar a mensagem. O investidor individual, né? O investidor pessoa física, ganhou muito corpo nos últimos 2, 3 anos. Esse mesmo número de 3,5 milhões que eu disse para você que a gente encontra atualmente, há 2 anos e pouco, 3 anos atrás, não passava de 500, 600 mil. Né? Então, multiplicamos por mais de 5 vezes num inteirinho pequeno de tempo, aí 2, 3 anos. Isso deve ser uma conjuntura de fatores. Né? Eu acredito que tem a ver lá atrás com o início de reforma de previdência, onde as pessoas começaram a entender que seria bom poupar, né, para garantir um sustento, um complemento de aposentadoria oficial mais adiante na vida. Né? Você tem uma popularização dos canais digitais, né, e com isso começam a surgir os influenciadores, os youtubers, os blogueiros, o pessoal que fala e escreve a respeito, e aí você democratiza um pouco, ou seja, você sai um pouco de uma comunicação muito pautada em bancos e grandes agentes para influenciadores, né, que começam a levar essa informação adiante. E você tem o fenômeno da baixa de juros, que já tem também alguns anos, né, o que leva as pessoas a pensar em alternativas à popular e tradicional renda fixa aqui no Brasil. Né. Então, isso faz com que você tenha um público maior, né, buscando conhecimento. O que eu costumo dizer, Maria Rita? É investimento de risco, todo mundo sabe disso, e que merece um pouco de dedicação de tempo para entender um pouco a companhia, o setor, o momento, como as variáveis afetam. Assim, muitos têm disponibilidade e interesse, e de fato é uma jornada muito gostosa de aprendizado quando você se dispõe a estudar para investir, mas isso também não deveria barrar as pessoas. Ou seja, se eu não tenho tempo, se eu não consigo dedicar o que eu gostaria ou o que é necessário, você sempre também tem os fundos que também se democratizaram pelas plataformas, que você, no final das contas, conta com um especialista para poder fazer aquilo que você não consegue sozinho. Então, assim, querendo alternativas. Bom, e por conta de toda essa democratização, popularização, né, eu acredito que isso também tem gerado um outro movimento, um outro fenômeno. Eu gostaria até que você também me corrigisse se eu estivesse equivocada, mas parece que algumas empresas, pelo menos eu achei isso nas pesquisas que eu fiz para o nosso programa, mas parece que algumas empresas estão desenvolvendo setores apropriados para fazer essa relação com os investidores, né? A necessidade de se comunicar com esse mercado está crescendo tanto que algumas empresas não estão querendo nem mais solicitar consultoria, e sim desenvolver esse próprio serviço. Isso é verdade? Por que está acontecendo isso de fato? É por conta dessa popularização? Que impacto é esse? É correto, a gente já está hoje numa pernada ainda mais moderna, né? Então, num passado recente, algumas áreas de RI começaram a ser subdivididas, né? Para começar a dar um pouco mais de atenção a esse, vou chamar de investidor emergente, essa classe de investidor emergente, mas um pouco mais recente, a gente começou a notar que a comunicação é única. Então, não dá para a gente encaixar, colocar em caixinhas, esse aqui é individual, esse aqui é o institucional, né? Porque os meios de comunicação estão todos dispostos e as pessoas acabam se servindo. Então, quando eu faço um site, eu faço para quem? Né? É para todo mundo. Se de repente a companhia vai para as mídias sociais para complementar a comunicação, né? Para quem eu estou comunicando? Também é para um público diverso. Então, o que a gente está vendo de mais moderno agora é uma integração. Né? Então, a comunicação para público institucional e para pessoa física tem convergido. Né? Aí você vai começar a achar alguns denominadores comuns, você não pode ser muito técnico, você não pode ser muito básico. E você tem ferramentas para suprir essas necessidades. Então, você pode fazer vídeos
que ajudam a pessoa a entender um documento mais técnico, por exemplo, isso é provado que funciona. E a segunda coisa, Maria Rita, são os canais de comunicação hoje financeiro, né, o que o RI acaba utilizando, se integrando às outras comunicações da companhia. Né? Então, você também não tem mais dois lados de uma companhia, a comunicação institucional e a comunicação para investidores. Isso também está se juntando. Então, diversas companhias, como a que eu estou atualmente, têm buscado uma aproximação de comunicação financeira com a corporativa, né? Por entender que é uma única mesma coisa. Então, se a empresa, de repente, está envolvida em algum escândalo, reflete dos dois lados. Se a companhia tem algum tipo de prática que não é legal, impacta os dois lados. Então, hoje a gente tem buscado uma comunicação mais integrada. Ou seja, eu vejo muito um pouco da governança corporativa atuando nesse momento. É isso? Esse crescimento também, né? Daquelas 3 letrinhas ESG tem feito com que as empresas também desenvolvessem essa comunicação mais integrada? Perfeito, perfeito. O ESG, né, a sigla que tem sido exaustivamente repetida, mas com subsídio, né, longe de ser um modismo, né, essas iniciais para meio ambiente, social e governança, está presente muito na comunicação do RI. Né? Então, tivemos recentemente casos de eventos inteiramente dedicados a esse tema para investidores. A gente tem relatórios específicos abordando uma análise não financeira sobre as companhias, ou seja, como estão os sistemas de governança, os controles, as práticas. Consigo dizer com tranquilidade que hoje o RI navega talvez 60%, 70% por assuntos de cunho financeiro, né? E aí ele vai desenvolver com uma controladoria, com uma contabilidade, mas ele também tem que estar conectado com o jurídico, a gente falou, né, do jurídico mais cedo, com o jurídico societário, com a turma de compliance, riscos, porque ele também tem que entender esse lado. Tudo isso, no final das contas, é risco. Né? Risco para o setor financeiro, para o mercado de capitais, é menos previsibilidade, logo o prêmio associado a risco é maior, que uma companhia não quer. É um agente aí tentando mitigar um pouco do risco para baixar um pouco o custo de capital da companhia. Bom, já que a gente está falando, né, da governança corporativa, né, dessa sigla ESG, a gente consegue ver no mercado que o público, né, tem se encaminhado para adquirir serviços, adquirir produtos de empresas que estejam equiparadas aos seus propósitos, né, que eles compartilhem os mesmos valores. Quando a gente faz esse recorte, né, faz um recorte, melhor dizendo, para o mercado de investidores, os investidores também estão buscando esse alinhamento de propósito, esse alinhamento de valores. Como é que está esse cenário relacionado, né, à questão do meio ambiente, da sustentabilidade, uma governança corporativa, né, mais substancial? Perfeito. Assim, é fato que tem se buscado mais, é um mercado ainda em rápido desenvolvimento, né, um tema recente. O que é interessante para as companhias é que muito já foi discutido e o que a gente chama de frameworks, né, ou seja, os padrões de trabalho, padrões de reporte já estão bem definidos. Então, quando a gente fala de demandas de mercado, hoje a gente entende um pouco o que é uma melhor prática, o que não é. A gente tem guias de conduta ou recomendações expressas bastante claras para as companhias adotarem e seguirem. Tá? Então, hoje a gente já superou aquele momento que o pessoal achava legal, mas ninguém sabia como executar. Né? Então, hoje a gente já tem um caminho. A questão de clima, que todo mundo tinha dúvidas, talvez alguns anos atrás, por incrível que pareça, hoje está super provada, documentada, e há formas das companhias medirem isso, o impacto em clima. É só querer fazer ou só querer acompanhar, porque hoje há formas. Bom, a gente vai fazer agora, vou pedir para você fazer traçar um paralelo, né? Quando a gente fala de mercado de investidores brasileiro, como é que a gente vê o Brasil no mundo, né? Como é que está esse ranking, Brasil e os demais países nesse quesito? Olha, o que a gente percebe, assim, o jogo de investimento, ele é um jogo já há um bom tempo mundial. Não conheço companhia que simplesmente mira e fala, eu gosto de investidores brasileiros. É um mercado super líquido, né? O mercado de capitais, ele é de fácil acesso, né? Então, tanto investidores estrangeiros para investir no Brasil, como em muitos casos você também tem brasileiros investidos em outras geografias, acontece com uma fluidez enorme. Então, o jogo de investimentos é um jogo global. Então, quando a gente se relaciona, a gente tem que mirar o padrão global. Tá? Então, acho que no momento algum aqui eu toquei, eu acho que vou tocar, estamos ok, ou atendemos a regulação local. Não, a regulação local ela tem que espelhar o que o mundo está
fazendo, né? E o RI também deve promover para a companhia. Lembra que eu falei que o RI também traz para dentro da companhia práticas? Eu também tenho que escutar investidores e voltar para a companhia dizendo, puxa, você sabia que hoje a melhor prática para determinado tema, um controle interno, uma composição de conselho, ou um disclosure de quanto que a gente tem de assiduidade em reuniões de comitê, conselho fiscal, por exemplo, é bacana ou não fazer de tal forma ou de tal forma. Então, é um jogo global. Então, respondendo a tua pergunta, a gente no Brasil, felizmente, tem um nível bastante alto. Tem algumas particularidades, boas e um pouquinho não tão boas, mas, de modo geral, a gente tem um nível de competitividade bastante alto para padrões globais. A gente pode dizer que, nos últimos anos, o mercado brasileiro para investimento teve um crescimento muito grande, no sentido assim, mais empresas, né, disponibilizaram esse mercado nas bolsas de valores, né, ampliaram esse mercado nas bolsas de valores. Como é que está, né, essa crescente, Bruno? Sim, Maria Rita, o mercado de capitais, o acesso à bolsa, ele acaba sendo um indicador interessante, uma medida de quão saudável é o mercado de capitais de um país. Por quê? Porque você abre outras fontes de financiamento, né? Os administradores aqui que acompanham a gente sabem que você tem duas fontes de financiamento, capital próprio e de terceiros, né? Dívida tem um limite. Você não consegue alavancar a empresa demais. Então, em determinado ponto, para você continuar crescendo, é fundamental você buscar outras fontes e o acesso ao mercado de capitais por meio de emissão de dívida ou equity é um passo na trajetória de sucesso de uma empresa. Então, quando a gente vê, como foi ano passado, 2020, umas tantas dezenas aí, 50 e poucas empresas foram listadas na bolsa, você fala, puxa, são 50, 60 empresas se capitalizando para fazer novos projetos, aumentando a sua posição líquida para investir em novos projetos. Esse ano, 2021, agora como a gente começa, também tem aí previsto mais um número dessa ordem de grandeza a acontecer em 2021. Então, eu acho que é benéfico porque a gente traz para o Brasil uma dinâmica que, infelizmente, a gente não tinha até pouco tempo atrás, que era de popularizar esse mercado para companhias e que, no final das contas, vira uma forma de poupança também, investimento para a população, para a sociedade. Bom, acaba sendo um pouco curioso, porque a gente está enfrentando essa pandemia, que, infelizmente, fez com que muitas empresas fechassem as portas, mas a gente vê essa crescente, como você mesmo está mencionando. A gente acompanha também o movimento das startups, né, essas empresas ágeis, que acabam atraindo muitos investidores. Aí entra a minha pergunta. Se a gente comparar empresas ágeis, ou seja, as startups, com as empresas chamaremos de mais tradicionais, né, as multinacionais, por exemplo, quem é que atrai mais investidor hoje em dia? Empresas que já têm um nome estabelecido no mercado, empresas que já são bastante solidificadas, ou essas empresas que estão começando, né, digamos assim, nesse mercado, trazendo essa agilidade, trazendo inovação, tecnologia? Vamos lá. O Brasil é um país emergente, ou seja, ainda está em desenvolvimento, que isso pressupõe-se um crescimento. E acabamos de falar que o Brasil está imerso no mercado de investimento global. Então, ele é visto pelos investidores globais como um player de crescimento, né, como um local de crescimento. Seduz mais, né, são mais atrativos os casos de companhias que apresentam crescimentos mais elevados. Tá? E aí, naturalmente, quando você pega empresas de tecnologia, né, que conseguem alavancar crescimento rápido, né, e conseguir mercado de uma forma bastante acelerada, são sim casos que seduzem, né, que são interessantes. E uma coisa que você falou agora há pouco, quando você disse que, puxa, tem muita empresa, né, tem muita empresa de tecnologia já com investidores. A gente tem que entender que o investidor, ele investe, né, ele gosta das empresas, ele gosta dos casos que ele tem na carteira, mas é um investimento. E todo investimento pressupõe que você compre, em algum momento você desinveste. Então, para nós, relações com investidores, a gente não pode ficar magoado se determinado investidor sai, porque é parte do jogo. E se um sai, o outro entra. Eu costumo dizer que ninguém compra se ninguém estiver vendendo. Todo mundo acha que todo investidor tem que comprar e não é bem assim. Então, é super normal e você tem investidores também no mercado maduro em diversos estágios, né? Então, tem os anjos, tem os venture capitals e por aí vai, os private equities.
cada qual no seu estágio, né? O que torna o mercado divertido, porque você tem, no final das contas, apetites e horizontes de investimentos distintos, o que faz do mercado Selic. Quais são os principais desafios, Bruno, que uma empresa encara e que um investidor também encara hoje em dia nessa relação, né? Você acabou de nos dizer que é essa compreensão, é entender que faz parte do jogo, né? Aquela parceria até determinado momento e depois vida que segue. O que mais, né? A gente pode dizer que se enquadra como um desafio, como um grande problema, às vezes, é enfrentado por ambos os lados. Legal. Assim, eu diria que assim, empresas são feitas para durar para sempre. E tem um ciclo mais longo de execução. De um mês para o outro, não necessariamente acontece muita coisa numa empresa. Para investidor, não. O investidor está ansioso ali porque a cota do dia não foi ou porque a ação caiu naquele dia. Então, um grande desafio é você sincronizar um pouco expectativas. Tá? Basicamente, o cerne da profissão de RI é um equilíbrio de expectativas e tentar passar um pouco dos planos da companhia para investidores. Eu costumo dizer, e acho que o canal aqui permite, já que é um bate-papo, né, Rita? RIs e investidores, eles são quase esses programas, esses aplicativos de relacionamento. A gente está buscando dar match, e o match ele funciona melhor quando os interesses se casam, né? Então, se eu atraio um tipo de investidor que não quer necessariamente o que a minha companhia tem a oferecer, né? Falamos agora há pouco de uma empresa com alto crescimento. Se a minha empresa não tem alto crescimento, não seria bacana eu trazer alguém que tem essa expectativa. E como a minha empresa vai durar por muito tempo, é um cara que vai se chatear, né? Ele não vai ter aquilo que ele busca comigo e depois ele não vai me olhar mais, né? Não vai me considerar num investimento futuro. Empresas vivem de ciclos, às vezes a gente está crescendo, às vezes está ganhando margem. Então, acho que o principal desafio é conseguir construir relações de confiança de longo prazo. E se a Maria Rita, nesse momento, não é a melhor investidora para a minha companhia, talvez em 2 anos seja. Então, é entender que o mercado ele não é o aqui e o agora, ele é longo. E quem está comprando hoje talvez venda para a Maria Rita daqui a 1 ano. Então, a gente tem que levar as coisas mais no médio e longo prazo na companhia. Não sacrificar o famoso, não sacrificar o curto prazo em detrimento do longo. E você, Bruno, administrador registrado, como você mesmo nos contou, e a gente faz questão de ressaltar isso, como é que você entrou nesse meio, né, de relações com investidores, nesse setor, nesse mercado? Legal, eu levo já, fazer conta aqui, 13, 14 anos em relações com investidores. Eu comecei nessa profissão, nessa carreira, né, falamos que não é uma profissão, lá em 2006, 2007, quando a gente teve uma grande entrada de empresas na Bolsa. Anterior a isso, eu trabalhei sempre com finanças, com controladoria, com planejamento, FP&A. Tenho um viés mais financeiro de carreira, mas encontrei em RI um equilíbrio perfeito entre usar o ferramental de RI com outras skills, eu brinco, do outro lado do cérebro, né, de comunicação, de relacionamento, de construção de argumentação. E você acha que a sua formação em administração lhe possibilitou ter essa possibilidade, né, de transitar por todas essas áreas? A gente sabe que a profissão de administração traz, né, esse know-how, assim, você acaba conhecendo um pouco de comunicação, um pouco de marketing, um pouco de logística, um pouco de finança, enfim, você acaba tendo um leque muito amplo. Você acha que isso facilitou você a conseguir transitar nesse mercado, nessa profissão, como você tem feito ao longo desses anos, com sucesso, fazendo parte do início desse mercado aqui no Brasil? Seguramente, né? Falamos de diversas áreas de conhecimento e praticamente todas elas a gente encontra em graduações e pós-graduações relacionadas à administração. Falamos agora há pouco de jurídico, as atividades de comunicação, a gente tem um pouquinho de marketing, um pouco de tudo está envolvido. Isso para falar das ferramentas que eu uso no dia a dia. Se eu trabalho numa empresa de logística, eu vou usar também outras coisas que a gente acaba vendo numa formação em administração. Se eu trabalho numa empresa de serviços ou numa empresa de bens industriais e por aí vai. Então, a formação de administração permite que a gente entenda melhor o que está acontecendo na companhia, para depois comunicar. E como é que você vê, Bruno? Eu ia entrar numa questão mais legislativa, porque a gente sabe que existe uma lei, né, a lei
4.769 de 1965, que, além de valorizar, ela delimita, né, o campo do administrador para atuar em várias áreas, sendo elas, inclusive, a de finanças. Eu gostaria que você nos contasse como é que você vê, né, a necessidade de um setor como esse, né, de um setor voltado a não só a área de finanças, mas tem toda essa questão de relacionamento, né? Vocês vão acabar falando com as empresas, então tem comunicação, tem marketing, você acaba, hoje em dia, com a governança corporativa, né, a necessidade da transparência, a necessidade de deixar tudo muito claro, não só para os stakeholders, mas também para toda a sociedade. Então, a importância de existirem profissionais habilitados dentro da nossa área, no caso da área da administração, qual a relevância, né, da existência desse profissional nesse setor? Mas, Rita, falamos muito, acho que, sobre evolução, né? A gente falou como o mercado mudou, como a profissão mudou. Acredito que o profissional de administração, até conectado ao conselho, tenha mais acesso a conhecimento. Tá? Então, conforme eu falo hoje para você, né, infelizmente é de forma remota, mas se eventualmente a gente se for encontrar no futuro para uma outra entrevista daqui a alguns meses, provavelmente eu devo trazer um outro conjunto de informações. Então, assim, é fundamental o profissional estar conectado, né, buscar uma boa formação, e eu acredito que a administração, sem nenhum viés, sendo administrador, mas a administração traz um ferramental muito importante, uma atuação em companhia, e para quem trabalha em finanças, especial, e também como em comunicação, e também no sentido de estar em constante atualização. Tudo está surgindo, eu tenho certeza que daqui a 6 meses a gente vai ter mais um degrauzinho a mais de exigência em governança, que você menciona bem, e a gente precisa aplicar. É como a gente acaba fortalecendo as companhias que a gente atua. Bom, o IBRE foi fundado em 1997 e eu gostaria que você nos contasse de lá para cá, né? O que a gente pode dizer que evoluiu nesse mercado? Eu sei que você começou a fazer parte, né, da diretoria-presidência no ano passado, ou seja, já pegou todo esse, né, esse caos que a gente está vivendo até hoje. No início do ano passado você entrou no IBRE, mas eu acredito que você possa nos responder isso, né? Quais foram os principais pontos, né, as principais mudanças, os principais avanços que o setor de relações com investidores vem vivenciando desde 1997? O mercado ele começa, na verdade, a se normatizar lá com a instituição da CVM, meados da década de 70, a própria lei das SAs. A quantidade de empresas que a gente tem desde este momento até o final do século XX ainda é muito limitada. A gente tem as listagens, né, as empresas abertas, eram essencialmente as estatais, uma ou outra industrial. Conforme você vai tendo algumas empresas vindo para a Bolsa, é onde surge a necessidade da gente treinar e capacitar o profissional de RI. Tenho certeza que no começo, a profissional está muito mais ligada a preenchimento de requisitos legais. Então, se atentar ao que dispõe a lei ou ao que a CVM diz e praticamente cumprir com o que é exigido das companhias. Se eu trouxer a história um pouco mais para cá, a gente vai ver a adoção de mais boas práticas além daquelas exigidas por regulação. Tá? Então, o que eu vejo no IBRE eu estou vinculado desde 2010, já passei por comissões, passei por 4 anos de conselho. O que a gente vê são atividades acessórias, mas igualmente importantes e fundamentais como aquelas obrigatórias. Tá? Então, quando você fala de governança corporativa, um bom pedaço da governança, ela é facultada, ou ela é um item opcional, vamos assim dizer, para as companhias. Opcional porque não está na lei. Mas a gente sabe que é praticamente obrigatório porque hoje é exigido esse tipo de atividade das companhias. Então, a profissão evoluiu muito no sentido de adoção de boas práticas nas últimas 2 décadas. Bom, Bruna, a gente já falou um pouco, né, sobre finanças, sobre comunicação, sobre governança. E a minha pergunta agora ela está relacionada à comunicação integrada, né? Lá no início do nosso programa, eu disse que algumas empresas estão desenvolvendo o próprio setor, né? Ou seja, elas não querem terceirizar esse serviço vamos chamar de serviço de relações com investidores, elas querem trazer para si. Nesse sentido, qual a importância de uma empresa entender hoje em dia que
essa parte de se relacionar bem com seus investidores tem que fazer parte da sua cultura organizacional e até mesmo, né, dessa comunicação integrada que a gente vê hoje tão fundamental dentro das corporações. Comunicação hoje está mais próxima do RI, ou o RI mais próximo da comunicação da companhia, né? E a gente vai até um pouco mais além, né? Então, se eu estou divulgando resultados para investidores, por que eu não deveria divulgar resultados para os colaboradores, né, para os funcionários da empresa? Né? Muita empresa esquece desse pedaço. Então, poxa, vamos integrar também os funcionários, porque em determinado momento eles podem vir a ser acionistas, né, da empresa que eles trabalham. A mesma coisa com sindicatos ou entidades de classe, por aí vai. Posso estar sendo simplista aqui, mas eu tenho segurança de falar isso. Eu praticamente não vejo lado negativo de integrar a comunicação. Se por um lado o pessoal pode falar, puxa, é muita coisa que comunicar, no final das contas, a gente está comunicando o essencial. Trabalhar de forma compartimentada a comunicação, né, você ter uma assessoria de imprensa fazendo determinado ponto lá externo, você tem uma outra pessoa que só cuida de rede social, um terceiro que faz comunicação interna, o RI, e ninguém aqui se falando, é bem prejudicial. E como deve ser formado esse time, né, envolvido nesse trabalho de relações com investidores? Quais são as principais habilidades que as pessoas, que os profissionais desse setor, dessa área devem ter? Legal, então assim, a essência é falar de resultados, é falar de desempenho econômico e financeiro, né? Então estamos falando que são profissionais que devem ter pelo menos uma fluência mediana para avançada de finanças, de contabilidade. Por vezes, em times um pouquinho maiores, você pode até ter mais pessoas que têm outras especialidades, mas geralmente os times são enxutos. Estamos falando de 3 a 5 pessoas em média por companhia. É fundamental um arcabouço financeiro. É desejável, você tocou em governança, eu falei de jurídico societário, interesse e conhecimento nessa área. A gente vai ler leis, a gente tem que atender requisitos para a elaboração de uma assembleia, para a prestação de contas para a sociedade, que estão descritos em normativos, em leis. Então, não ter aversão é fundamental, tá? Para complementar conhecimentos. E mais recentemente, a gente está vendo também os RIs se engajando muito com esses pontos ESG que você mencionou há pouco. Tá? Então, entender o básico sobre remuneração, fluxo de trabalho nas empresas ou gestão de riscos, um pouco de compliance, tudo melhora bastante a comunicação. Tá? Então, eu estou dizendo que o profissional ele tem que entender um pouco de tudo e saber também como funciona a companhia. Se eu tiver que explicar para vocês como funciona a empresa A ou a empresa B, eu preciso fazer isso de uma forma razoavelmente boa em poucos minutos. Bom, você no início do nosso programa nos disse que ainda não há uma faculdade, ainda não há uma universidade voltada para essa profissão, mas a gente acredita que do jeito que as coisas estão, daqui a pouquinho, pelo menos uma especialização, já tem uma pós-graduação, Bruno? Existem alguns cursos que a gente vê, tem algumas pós-graduações que têm algumas cadeiras, disciplinas em relações com investidores já, pós-graduação já algumas tantas, lato sensu também já apareceu. Eu estou te perguntando isso porque eu acredito que muita gente que está nos assistindo, né, e a gente sabe que esse momento é um momento de se reinventar, as pessoas estão querendo galgar novos horizontes, né? E a gente tem trazido algumas áreas que estão despertando interesses, e eu acredito que essa é uma delas. Então, eu queria te perguntar que dica você daria para aquela pessoa que está nos assistindo, que tem vontade, pelo menos, de conhecer um pouco mais sobre essa profissão e, quem sabe, né, se interessar mesmo, se achar que dá certo nesse ramo, como é que ela pode, né, se capacitar, como é que ela pode se desenvolver para ser um profissional eficiente, um profissional de sucesso? Legal, estamos falando do IBRE, acho que o IBRE é uma boa porta de entrada, né? É o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, o site ibre.com.br reúne bastante informação. Ali você vai encontrar cartilhas, artigos, até livros sobre o tema de RI, muitos deles desenvolvidos em parcerias, a gente tem livros com Big Four, com CVM, com a B3, explicando um pouco de mercado, um pouco de profissão, áreas do conhecimento. A gente também tem buscado trazer um pouco mais de conhecimento. A gente sente isso, Margarita, não só das pessoas que querem começar na profissão, como aqueles que já começaram e querem galgar posições mais elevadas na estrutura. Né? Então, como eles se instruem? A pandemia trouxe, acho que um aspecto bom, que é o que a gente está vendo exatamente agora, que é a interação virtual. Então, já começaram a aparecer alguns e-learnings. Tá? No site do IBRE, a gente comenta ali de e-learning
que tem um preço super acessível, custa menos que uma ponte aérea Rio-São Paulo, e que traz uma boa passada sobre a profissão. Tá? Por fim, a gente também, no sentido de trazer um conhecimento mínimo para o profissional, o IBRE já faz uns 5, 6 anos, lançou uma certificação do profissional de relações com investidores, que justamente congrega esses conhecimentos básicos num teste, num exame, para tentar nivelar um pouco o nível desses profissionais que estão entrando. Bom, Bruno, eu pesquisei, eu vi que os portais de RI das empresas brasileiras, né, onde constam os documentos, né, são elogiadíssimos no mundo, porque as informações são muito bem colocadas, são muito bem detalhadas. Porém, eu gostaria que você nos explicasse que tipo de informação precisa existir nesses portais, né, Primeiro, falar que foi o termo que eu achei, portais. O que é que isso representa? É um portal virtual? É um documento em PDF? E que tipo de documento a gente precisa ter nesse local, né? Para ter um RI bem feito, que agregue, né, valores e que dê as informações necessárias para o mercado. Legal. Você chama de portal, vamos aqui talvez simplificar falando apenas de websites. Websites de RI são, de fato, muito bem desenvolvidos no Brasil, né? São poucos países que têm sites tão maduros, websites tão maduros, e você encontra toda a sorte de documentos e de informações sobre a companhia em questão. Então, se qualquer um de vocês tiverem, usuários aí, os que estão nos ouvindo, tiverem interesse de entender sobre uma companhia, sem sombra de dúvidas, se for listada, né, se for uma companhia aberta, a primeira coisa que eu recomendaria entra direto no site de relações com investidores. Ali você vai ter um breve histórico da companhia, as principais características de governança, aspectos de sustentabilidade, muitas vezes, tudo de forma sucinta e organizada, e um repositório de informações que vocês precisam relacionado ao desempenho da companhia. Né? Vai estar ali, Maria Rita, todas as divulgações de resultados trimestrais, usualmente com as teleconferências, as apresentações usadas, muitas vezes acompanhadas da transcrição e do áudio da teleconferência. A gente tem os documentos mais relevantes e mais densos sobre a companhia. O formulário de referência é sempre citado. É o documento mais robusto que a gente tem, geralmente centenas de páginas contando tudo sobre a companhia. Destaco para quem estiver começando, sempre buscar, gosto muito do documento, o relatório anual ou relato integrado das companhias, que é uma forma de entender como a companhia gera valores, os principais pontos, de uma forma simples, leve, fácil, e outros documentos tantos aí. Então, até para pesquisadores, a gente está falando também para muito pesquisador aqui, que quer entender como é que funciona o sistema de governança, aprovações de conselho, está tudo no site. E, Bruno, somente as empresas de capital aberto devem ter esse contato, né? Devem desenvolver esse setor de relações com investidores, ou esse setor deve nascer antes ou depois da oferta inicial das ações? O recomendável lembra que a gente fala muito, né? Até na apresentação acaba focando um pouquinho mais em relações com investidores de ações, a gente chama de equity também, mas a gente também tem a função sendo aplicada quando existe dívida. Né? Então, quando a empresa emite uma debenture, por exemplo, os debenturistas vão querer saber como é que está a situação da companhia, se ela vai pagar a dívida ou não. Então, há muitas empresas de infraestrutura, de saneamento, que não têm capital aberto ainda, né? São empresas fechadas, mas que possuem áreas de RI, sites de RI. Tá? Podia dar alguns nomes, mas isso é bastante comum você encontrar. Diversas delas também fazem, inclusive, teleconferências de resultado, publicam resultado. Tá vendo? Um único exemplo aqui, que eu gosto demais, é do Grupo Votorantim. O Votorantim não tem ações, tem alguma coisa de dívida, mas eles têm uma rotina muito disciplinada de prestação de contas para o mercado e um site muito completo também. Né? Então, assim, é um sinal de maturidade, e aí estamos falando de novo com stakeholders, né? Não necessariamente só acionistas.
E para a gente encerrar, Bruno, fala um pouquinho sobre a sua rotina, né? Eu queria saber como é que é o seu dia a dia. Você que é gerente de relações com investidores da Itaúsa, conta para a gente como é o seu trabalho por lá, o que é que você faz, até para os nossos espectadores e para quem nos acompanha, né, entender um pouco sobre como é que funciona o dia a dia de um gerente de relações com investidores. Legal, difícil vai ser falar pouco aqui, porque a gente gosta bastante da profissão. A gente está muito envolvido com as divulgações de resultado, né? Então, assim, quando vocês pegam o jornal, pegam algum documento que fala um pouco de o que aconteceu no trimestre, isso geralmente é feito pela área de RI, né? Então, a gente vai acompanhando com contabilidade, controladoria, e depois vai traduzindo isso para o mercado. A gente monta a estratégia de divulgação, que vai ser dito na teleconferência, como é que vão ser abordados os principais aspectos da companhia, quais são eles, né? Pela interação que a gente tem com o mercado, o que o público quer saber, a dívida é importante para mim, ou falar de ativo imobilizado é importante para mim. Eu acho que tem uma rotina importante de resultados, vou chutar aqui algo como 20% a 30% do meu trabalho. Eu tenho uma rotina interessante que também demanda tempo, que são esses outros documentos que eu falei. Então, assim, se envolver com relatório anual, contar a história através do formulário de referência, o formulário de referência tem tudo, e muitas vezes os RIs também se envolvem, né, que vai os fatos relevantes, né, quando eu vou declarar dividendos, quando vai ter uma assembleia. Então, essa parte mais de organização de companhia também toma um tempo, eu vou chutar em mais uns 20%, 30%. Eu, na Itaúsa, também tenho um pouco de sustentabilidade comigo, então são outros 15% a 20% são dedicados aí a atender mercado, a preencher informação, questionários de índices, de iniciativas, comportar de forma transparente, levar a informação que o mercado quer conhecer a respeito da Itaúsa. E aí depois eu tenho uma outra parcela, que é o atendimento e o relacionamento usual de mercado. Né? Então, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Eu vou encontrar a Maria Rita de tempos em tempos para contar como que a gente tem se desenvolvido, quais são as iniciativas. Né? Eu não posso falar desenfreadamente, eu tenho uma série de aspectos que eu tenho que tomar cuidado, eu não posso dar uma informação privilegiada para a Maria Rita, tem todo um processo de comunicação para se tratar todo mundo de forma igual que a gente tem que cumprir. Para quem quiser iniciar, né, nessa análise, né, dentro até dos portais, como a gente acabou de mencionar, quais são os principais índices, né, que essa pessoa precisa ter mais atenção, né? Porque, como você falou, são vários momentos, né? São vários pontos, a forma de se comunicar depende muito do público. Se eu já sou investidor, é uma abordagem, se eu sou um provável investidor, é uma outra abordagem. Então, quem está começando a entrar nesse ambiente, quais são os principais índices? Não, essa pessoa precisa focar primeiro nisso para depois seguir para uma coisa mais aprofundada, enfim. Quando a gente fala de índices de mercado, eu vou me ater aos que existem hoje aqui na B3, que é acessível para qualquer brasileiro, né? Então, a Bolsa hoje tem índices relacionados à liquidez de papel, a gente conhece muito o Ibovespa, o IBX, né? São os índices que congregam as ações mais líquidas e as que mais são negociadas. A gente tem índices que analisam determinado aspecto da companhia, muito a ver também, às vezes, com governança. Então, você tem um índice de governança corporativa, um índice de tag along, você tem índices setoriais, que eu acho que isso é um pouco menos relevante para o investidor individual, e eu destacaria um outro, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, o ISE. Né? Ele foi o segundo do gênero do mundo, né? Está sendo revitalizado justamente agora em 2021, e ele tem uma metodologia de aplicar um questionário para avaliar as empresas que têm aspectos de sustentabilidade empresarial, ou ESG, mais sólidos para compor uma carteira. Então, assim, de forma prática, Maria Rita, se você já der uma olhada no Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, você já vai ter ali já uma seleção com base em metodologia de algumas empresas que têm práticas destacadas em ESG. Agora sim, para a gente encerrar, eu prometo, falando ainda com você, investidor pessoa física, Bruno, existe algum documento que esse investidor pessoa física, né, passa batido, ou que ele nem sabe que é disponibilizado, mas que é de fundamental importância na hora de tomar aquela decisão? Olha, para quem não conhece a empresa, com certeza, de novo, o primeiro passo seria o relatório anual, o relato integrado. Tá? Então, assim, você agora não pode ir em churrasco, mas foi no churrasco há um ano atrás, quando podia. O amigo deu uma dica de tal empresa, você não sabe direito o que faz?
dá uma olhada rápida no relato, né? No relato integrado, no relatório anual, entende um pouco o que a companhia faz. Gostou, fez sentido, gosta do setor, olha um pouco os resultados. O formulário de referência ele é muito parrudo, ele tem 15, 18 capítulos, é muito extenso. Então, o formulário de referência ele pode ser usado como referência para consulta de determinado tema. Tá? O formulário de referência ele vai ter desde aspectos relacionados à remuneração, ativos intangíveis. Capítulo 4, se eu não me engano, é sobre riscos, que também é fundamental os potenciais investidores estarem a par. Então, assim, eu acho que resultados, relatório anual e pontualmente o formulário de referência, acho que já dão um belo início ali para o investidor que está querendo investir numa empresa. Maravilha, Bruno. Quero te agradecer mais uma vez, né, por você ter compartilhado aqui com a gente todo esse conhecimento, né, sobre esse novo mercado. A gente pode dizer um novo mercado? Ele é um velho mercado em constante mudança, com certeza. Com certeza. Assim, quem olha ele agora nem o reconhece porque ele muda o tempo todo, mas ele é dinâmico, né? É o que falamos, daqui a pouco a gente vai ter mais 50, 60 empresas novas, então é importante a gente sempre acompanhar. Então, muito obrigada por trazer esse antigo, novo, constante, dinâmico mercado aqui para a gente, com mais uma possibilidade de atuação de você, profissional da administração, mais um programa trazendo uma novidade. Acredito que muitos aqui não conheciam essa área, né, esse setor do ambiente corporativo. Bruno, muito obrigada. Imagina que eu agradeço a oportunidade de falar para os colegas administradores. Espero vê-los em breve aí presencialmente. Mas se tudo der certo, aí tudo vai dar. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações e, claro, de deixar o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau. Existem dois fatores aí que demonstram para a gente que uma empresa está dentro desse mercado. Primeiro, a tradição, tá? A tradição daquela marca. Eu acho que, para nós, a tradição da marca, ela diz muito para a gente poder posicioná-la nesse mercado de luxo ou não. E o que